E aí, meu aluno querido, agora, como o professor Tia havia feito uma promessa e eu também havia lançado o desafio, eu venho apresentar para você um modelo de redação, um modelo de versão definitiva daquela proposta de texto com a qual já havíamos trabalhado. O Tia deu uma aula para você sobre alguns temas e eu tentei fazer ali uma proposta que conseguisse entrelaçar algumas dessas temáticas em um eixo textual apenas. Eu apresento para você aqui essa que seria a forma resultante, o que deveria ser o seu texto. Para você medir se o seu texto ficou bom ou não nessa prática, faça da seguinte maneira. Veja, quanto mais próxima estiver a sua redação dessa que eu apresentar, maior seria a sua nota, tá bem? Ah, professor, mas e aí, você não vai corrigir minha redação? Não, não vai dar tempo de eu corrigir a sua redação, mas e se eu mandar para você? Também não vai dar tempo de corrigir a redação. Mas se eu te mandar no Facebook, menos ainda, não dá tempo de corrigir. Então faça uma espécie de comparação, tá? Você tem aí o texto, Você pode pegar o materialzinho em que nós temos a redação, e aí acompanhe comigo, vou fazendo a leitura explicando item a item. Bem, não coloquei título. Por quê? Porque eu não pedi título. Ah, professor, eu coloquei, ganhei ponto? Não ganhou nada. Ganhou um joinha, tá? Colocou título ali, mas não precisava. Por quê? Porque é somente se a banca pedir, e nesse caso não pediu. Veja a introdução, tá? Se você não lembra a proposta, falava a respeito de que a democracia deve ser construída com base em 3 eixos principais. A ética, a cidadania e sustentabilidade. Veja, o texto é o seguinte, na introdução, diz: um dos elementos fundantes da sociedade ocidental é a democracia. Já parei aqui para analisar. Eu disse que é da sociedade ocidental e não de qualquer sociedade, porque eu não conheço todas as sociedades, principalmente a sociedade oriental. A democracia não é um traço distintivo de todas as sociedades. Tá? Eu afirmo isso por uma análise da sociedade ocidental. Na sociedade ocidental você tem a democracia como um traço distintivo. O Tia é a melhor pessoa para dizer isso. Continuando o texto. Mas o conceito pelo próprio conceito não basta. É preciso que reste no corpo social que uma democracia deve ser construída com base em pilares como ética, sustentabilidade e cidadania. Professor, o que é corpo social? É uma espécie de sinônimo, tá? Uma espécie de perífrase, nesse caso, uma construção com mais palavras, para a sociedade. Em vez de falar sociedade, o corpo social, algo que tem mais a ver com a realidade, com o que seria mais a parte tangível da sociedade. Enfim, essa aqui é a introdução. Na introdução, nós temos, então, o conceito-chave de democracia e digo que ela deve ser construída, deve ser embasada nesses 3 pilares que também estavam na proposta, ou seja, a introdução de acordo com aquilo que deve ser a introdução de redação. Primeiro parágrafo do desenvolvimento diz: como pressuposto para que a palavra democrático não seja apenas mero adjetivo, faz-se necessária a ética como princípio de ação. Isso quer dizer que a atuação do indivíduo que vive na coletividade deve ser orientada pelo caminho da retidão, o qual tem em vista sempre o bem comum. Ou seja, aqui eu não precisei definir o que é ética. Eu não perdi tempo do meu texto fazendo definição de ética. Eu já parto do pressuposto de que o conceito de ética está claro para o corretor. Por quê? Porque ele apontou a ética como um dos pilares fundantes. Então não preciso gastar muito tempo fazendo essa definição. O que eu digo então? Eu digo que a ética, nesse caso, visa o bem comum. Tá? E aqui falo sobre a ação, a atuação do indivíduo, utilizando essa justificativa. Veja os elementos de coesão que estão ali, principalmente a expressão isso quer dizer, que vai retomar a sentença antecedente e promover então essa possibilidade de esclarecimento. E aí continuamos. Se isso estiver estabelecido, a consequência é, evidentemente, positiva e reverbera em multiculturalismo, aceitação e inclusão social, que são conceitos que o Tia havia mencionado lá na aula dele. Perfeito? Então, eu roubei aquilo que ele colocou na aula e pus no texto. Segundo parágrafo do desenvolvimento. Com a base ética erigida, passa-se ao exercício da cidadania. Por definição, disse que tal identifica-se com a liberdade para exercer direitos e deveres. Foi isso que o Tia falou na aula. Eu retirei da aula e coloquei ali. Ora, em uma sociedade pautada por um pensamento democrático, a palavra de ordem é respeito. Desse modo, os indivíduos não deixarão de exercer seus papéis sociais em razão de qualquer privação.
Então, nesse caso, nesse parágrafo em específico, falo sobre cidadania, tá? A possibilidade de exercer os direitos e deveres nesse caso, e linkando com o parágrafo antecedente que falava sobre a ética, mantendo ainda a menção, a proposta, que é a construção da democracia. Terceiro parágrafo. O que encerra o conceito de democracia plena é a necessidade de sustentabilidade. Quem prima pela ética e pela cidadania não pode ir em direção contrária à da preservação de todos os elementos componentes da estrutura social. Considerar o papel particular de cada indivíduo como protagonista da manutenção do elo de coesão social é primordial para garantir a solidariedade social. O que eu quis dizer com isso? Tá? Eu quis dizer que ser sustentável, sustentar, tem a ver com preservar. E quando eu digo preservar, não é apenas preservar o meio ambiente, não é apenas preservar recursos naturais, mas também preservar cultura, preservar comportamentos. Você fala, professor, mas você falou tudo isso em poucas palavras? Sim, quando eu falei em solidariedade social, elo de coesão social, quer dizer, esse elo que amarra as pessoas, que garante que os indivíduos se identifiquem como partes de um todo. Tá? Isso tem a ver com a sustentabilidade dentro da sociedade, mas não apenas sustentabilidade em separado, e sim como um conceito mais amplo. Aqui, então, também fizemos o vínculo com os dois parágrafos antecedentes e com a proposta do texto. E aí nós temos o último parágrafo, o parágrafo de conclusão. Assim, vírgula. Lembre-se de que aqui eu coloco uma conjunção que apresenta a conclusão do texto. E o que eu tenho que ter na conclusão? Uma espécie de reforço daquilo que está nas linhas iniciais da proposta e aqui, claro, a consolidação do meu argumento. Veja, entende-se que há um entrelaçamento que ultrapassa a teoria simplesmente e se faz notar na prática cotidiana. Quer dizer, o entrelaçamento entre esses conceitos que eu coloquei anteriormente, que passa a teoria, ela ultrapassa simplesmente a fala ou a reflexão e tem a ver com a atitude, com a prática. Para que haja efetiva consolidação da democracia, é mister aqui está escrito certo, tá? Não é mister, é mister, é necessário, é preciso, que ética, cidadania e sustentabilidade sejam os eixos que suportem a base de toda e qualquer ação individual ou coletiva. Ou seja, o indivíduo que está ali no corpo social, ele tem que se pautar sempre sobre esses eixos para que consiga, de fato, construir a democracia na sociedade. Muito bem? Você fala, Pablo, esse texto saiu muito mais complexo do que os antecedentes. É claro, esses conceitos são conceitos mais complexos. E eu tinha que, em um momento ou outro, trazer para você um texto mais trabalhado. Você precisa verticalizar, você não pode querer sempre ficar no mesmo patamar, você tem que buscar ascensão, verticalizar, beleza? Espero que você tenha gostado desse texto. Continue estudando conosco. Alfartano, força!